Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Pois é, vamos avançando aí aos poucos. Oi? Não vou projetar. Sim. Aqui está travando tudo, eu consegui baixar o estudo, mas é. Amém? Diz assim a santa palavra de Deus, Êxodo capítulo 3. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome um arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para livrá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e expansosa. E é uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sim, o clamor do meu povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse ao Senhor: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Até aí a palavra do Senhor. Essa expressão eu sou, que está aqui na Bíblia, algumas versões vai aparecer eu serei o que serei. Bom, o nosso assunto, meus irmãos, hoje é sobre a aliança mosaica. Bom, acaba que esse assunto nosso vai ser de Moisés, vai ser uma recordação de muita coisa que nós já falamos quando nós estudamos a teologia do sábado e nós tratamos da questão da lei de Moisés, né? E como nós estamos trabalhando a questão, estudando a questão das alianças, nós chegamos à aliança de Moisés. Muita coisa nós vamos falar aqui, nós já falamos anteriormente,
mas acaba sendo também uma recordação importante para nós. É interessante, nós vamos ver na apostila que nós temos aí a lei, a nação e o propósito histórico redentivo, ou seja, nesse período aqui, nesse momento histórico de Israel, é um momento histórico e é uma história da redenção. E nesse momento acontece algo assim completamente profundo, porque você tem a revelação da lei entregue a Moisés. Então você tem a revelação da lei, você tem a formação de uma nação. Em Abraão você tinha uma família, né, ali sendo escolhida, e uma família que seria peregrina na terra que Deus fez a promessa a Abraão que a daria, terra que estaria ainda sendo habitada por esses eus por aí, né? Os jebuseus, os heveus, os heteus, esses eus todos habitavam aquela terra de Canaã, quando Deus fez a promessa a Abraão na aliança abraânica, né? Nós estudamos e vimos a promessa de Deus, e Deus falou assim: olha, essa geração vai peregrinar no Egito por 400 anos, quando chegar o momento certo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu povo do Egito, eu vou tirar o povo do Egito e eu vou julgar as nações que estão nessa terra, porque o pecado delas vão chegar ao limite onde eu preciso executar o julgamento, a justiça. E o julgamento e a justiça incluía a expulsão desse povo e a inclusão do povo da promessa nessa terra de Canaã. Para tomar posse dessa terra, Deus então vai formar agora uma nação. Não é apenas uma família que peregrina, mas é uma nação que vai formar para habitar a terra prometida. E para a formação dessa nação, a lei é muito importante para estabelecer as normas, os limites e como esse povo vai viver, se organizar dentro desse contexto, dentro desse propósito de Deus, que inclui não somente a formação de uma nação, mas uma nação que iria levar avante o plano da redenção de Deus, que estaria em Israel até a vinda do Messias e o cumprimento da promessa feita a Abraão. Então, até aqui tudo bem, né? Então, se a aliança com Abraão estabelece promessa, se a aliança com Abraão estabelece promessa, lembra que Deus fez a promessa a Abraão, ainda fez aquele sacrifício para confirmar que ele seria fiel para cumprir a promessa. Então, se em Abraão Deus estabelece a promessa, a aliança do Sinai estabelece uma administração nacional. Agora as leis vão ser importantes para administrar esse povo. Aqui ocorre uma das maiores mudanças estruturais de toda a Bíblia. Deus não apenas está tratando uma família peregrina, está formando um povo organizado após a libertação do Egito. Primeiro Deus liberta o povo do Egito, depois Deus organiza esse povo para entrar na terra prometida. Por isso o Sinai é central para entender a lei mosaica, o sacerdócio levítico, o tabernáculo, o calendário sagrado, a pureza ritual, vários rituais de purificação que existia, né, naquele contexto, a justiça civil de Israel, ou seja, a lei de Deus não é apenas 10 mandamentos, são 613 leis, porque inclui leis dietéticas, leis relacionadas à alimentação, leis de purificação, leis que são relacionadas ao convívio social. Então você tinha inúmeras leis para reger esse povo de acordo com a vontade de Deus. Identidade nacional do povo.
também é central para entender os debates modernos sobre lei e graça, que hoje ainda está em vigor. Muitas das vezes levanta-se esse debate sobre lei e graça, o que isso importa hoje e como o cristão deve se relacionar com a lei de Deus. A ordem da narrativa importa. A ordem da narrativa importa. Primeiro, Deus liberta Israel do Egito, depois entrega a lei. Bom, para nós entrarmos nesse ponto, eu convido os irmãos a abrir Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 1. O que nós temos aí? Êxodo 20, versículo 1. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde vocês eram escravos. Lembra? Quando nós vemos o Êxodo 3, Deus está chamando Moisés lá no monte. E ali no Sinai, Deus se revela a Moisés, chama Moisés e fala assim: eu vou libertar o povo do Egito. Eles estão sofrendo muito. Eu vou libertar meu povo do Egito e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Mas quando eu libertar meu povo do Egito, o meu povo vai me adorar nesse monte. E agora o povo está lá no monte, Moisés está no monte, o povo está no pé do monte, Moisés está lá no monte para receber agora as orientações e a lei de Deus. Mas depois de quê? Depois da libertação da terra do Egito, onde você era escravo. Aí Deus dá a lei para que Moisés pudesse transmitir ao povo que estava agora sendo organizado para entrar na terra e viver como uma nação de Deus, uma nação eleita. Então, por que essa ordem importa? Porque primeiro Deus liberta Israel do Egito, depois Deus entrega a lei. Ou seja, primeiro a graça vem e manifesta, depois a obediência. A obediência, ela vem como resultado de quem tem relacionamento com Deus. Não é assim que nós entendemos? Nós não obedecemos para ser salvo, mas nós fomos libertos, fomos salvos, e agora como salvos, nós estamos no relacionamento com Deus e nós obedecemos por relacionamento com Deus. Então, a ordem importa. Primeiro veio a libertação, depois veio as normas a ser seguidas, as orientações, a organização, mas primeiro veio a libertação como obra da graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Então isso é importante. Isso corrige erro comum. Por exemplo, Israel não foi salvo do Egito por guardar mandamentos. Por que Israel foi salvo do Egito? Porque guardou mandamento? Não. Mandamento nem existiam os mandamentos ainda, nem tinha sido dado a Israel ainda. Mas Israel foi salvo antes de receber os mandamentos. Então os mandamentos têm a sua importância? Tem, mas no lugar certo. No lugar certo, né? Se a gente não entender isso, a gente acaba transformando o propósito de Deus através dos mandamentos, mudando, modificando os propósitos. E aí que entra o legalismo, muitas vezes, é quando a lei assume uma posição diferente da qual ela deveria assumir. Aí entra o legalismo, né? Então vamos lá. Nós temos aqui um padrão teológico importante.
Antes eu queria falar com os irmãos o seguinte, que essa ordem que nós acabamos de falar, de certa forma, ela está extremamente ligada com a doutrina da justificação que nós começamos a falar na aula passada, na chamada de Deus a Abraão, né? Onde Deus, ele se coloca ali como aquele que vai cumprir, aquele que salva, aquele que justifica a Abraão, que imputa justiça em Abraão. Nós começamos a falar da doutrina da justificação, como ali você já tem uma noção. E aqui também, nessa ordem da narrativa, também a gente pode perceber a doutrina da justificação. Por quê? Porque na teologia da salvação, nós temos primeiro a justificação. Primeiro acontece a justificação, né? Deus vai justificar primeiro, para depois aqueles que são justificados entrar no relacionamento de santificação. Para a santificação, você existe as normas, as formas de conduzir a sua vida, o que deve, o que é pecado, o que não é pecado, o que deve ser evitado, e tudo isso faz parte de uma caminhada cristã, né, após a justificação. Então, essa também faz parte aqui, nos lembra disso. Está dando para acompanhar o raciocínio? Então, um padrão teológico é importante. A graça precede o quê? A obrigação. Primeiro a graça, depois a obrigação. Não pode ser o contrário. Se for o contrário, é legalismo, né? Para você ser agraciado, você tem que obedecer. Para você ser salvo, você tem que obedecer. Inverteu a ordem é legalismo, e ninguém vai ser salvo pela lei, mas é salvo pela graça de Deus. Então, primeiro a graça, depois a obrigação. A libertação precede a responsabilidade. Primeiro Deus liberta o seu povo, salvação, justificação. Agora esse povo precisa ser um povo responsável. Somos salvos pela graça, mas para viver no pecado de qualquer jeito? Não. Se nós somos povo de Deus, nós somos um povo que tem que ser um povo responsável. Nós estamos lidando com Deus santo e justo, estamos relacionando com Deus santo e justo, que não negocia com o pecado, e nós temos que ter responsabilidade para, diante da nação que não, diante dos povos que não conhecem a Deus, a igreja possa revelar nela a presença desse Deus. Olha a responsabilidade. Israel tinha uma responsabilidade no passado. O que era? Levar para as nações o Deus verdadeiro. E eles deveriam mostrar isso de que forma? Sendo um povo separado, diferente, conduta diferente. Olha, se em Israel era assim, na igreja não é? A igreja também precisa mostrar para o povo que não tem o Senhor, que existe um Deus que é santo, justo, amoroso, misericordioso. E como é que nós mostramos isso para o mundo? Vivendo isso, com as nossas ações, mostrando diferença. Aí entra a grande questão: onde está a responsabilidade da igreja hoje? Que você olha para ela no mundo e você não consegue diferenciar onde está o cristão e o não cristão. Isso é ausência de responsabilidade, é negligência com a importância da observância e da obediência à vontade de Deus. Houve um relaxamento espiritual, todo mundo só fala de graça e amor, ninguém quer mais falar de preceitos de conduta, de pecado, de santidade, do que não deve, de como se portar, e a consequência é isso aí que nós estamos vendo, né?
Mas a libertação precede a responsabilidade, mas aquele que é liberto precisa ter e demonstrar responsabilidade com a sua vida e com a sua salvação. Relação precede regulamentação, ou seja, primeiro você tem que ser chamado para um relacionamento com Deus. E Deus que te chama para o relacionamento, Ele que dita a norma pela qual você deve conduzir a sua vida. Isso antecipa a lógica do Evangelho. O que é o Sinai? No Sinai encontramos uma aliança nacional formal com elementos robustos. Nós temos um mediador no Sinai. Qual é o mediador no Sinai? Moisés. Então nós temos um mediador no Sinai. No Calvário nós temos outro mediador. Jesus. Nós temos ali no Sinai palavras pactuais, as leis dadas, as ordenanças do pacto, da aliança, que faz parte da aliança, a ser observada. Nós temos o sangue ratificador, porque você tem ali a presença de sacrifícios no culto da antiga aliança, o sangue, a importância do sangue. Isso vai apontar, logicamente, para o sangue precioso do Senhor Jesus, sem o qual nós não teríamos relacionamento com Deus, estaríamos fora, distante da presença de Deus, se não fosse o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E é importante sempre a gente trazer à memória que o sangue de Jesus não é o Espírito Santo, foi o sangue biológico humano vertido de um homem que viveu a perfeição humana e obedeceu todas as normas da lei de Deus e revelou o padrão de santidade de Deus na sua conduta. Esse homem que não quebrou o pacto em nenhum momento pôde derramar o seu sangue precioso para pagar os nossos pecados. Nós temos ali no Sinai mandamentos centrais, estatutos detalhados, ou seja, 10 mandamentos é uma coisa, mas esses 10 mandamentos vão se desdobrar em vários outros mandamentos que estão interligados aos 10 mandamentos. Estatutos detalhados, bênçãos e maldição presente nessa aliança, culto regulado, sanções jurídicas, como será tratado aquele que quebrar a aliança, aquele que desobedece, aquele que não cumpre as ordenanças, tem consequência, normas jurídicas, e como que será feita a punição, a correção, para que esse povo aprenda a viver como um povo de compromisso com Deus. Mais rígido, muito mais rígido. Trata-se de estrutura completa de governo pactual que nós vemos aqui. Agora, não é apenas 10 mandamentos, e isso é muito importante a gente frisar sempre. Lei de Deus não é apenas 10 mandamentos, porque algumas pessoas hoje, que querem dar uma ênfase na lei, além daquilo que às vezes é e deve ser dada pelo cristão, eles querem enfatizar a lei de Deus como os 10 mandamentos, mas não é apenas os 10 mandamentos. O erro popular recorrente é reduzir o Sinai ao decálogo. Na verdade, o decálogo funciona como um núcleo solene dentro de sistema mais amplo que inclui leis civis, como que vai acontecer o relacionamento dessa nação. Hoje nós temos leis civis, não tem? Na lei civil hoje, tem muita coisa que acontece que é aprovada pela lei civil hoje que não é aprovada pela lei de Deus. Casamento entre pessoas do mesmo sexo é aprovado na lei civil hoje, mas dentro da lei de Deus,
Isso nós vamos ver lá que esses detalhes foram trabalhados por Moisés. Depois que ele recebe os 10 mandamentos, ele vai agora desdobrar isso e Deus vai revelando isso e como que deveria ser esse tipo de relacionamento. Casamento, com quem poderia casar, até que ponto de parentesco poderia ter o relacionamento, até que ponto não poderia ter. As consequências, tudo isso foi estabelecidos ali nas leis civis. Normas sociais, aí você tem como que você deve tratar o seu próximo, o relacionamento com o pobre, né? Você tem tudo isso assim organizado. Então o pobre foi pensado por Deus. Deus pensou até naquele que queria se endividar e que entrar numa situação tão difícil de dívida que ele precisava de uma oportunidade para recomeçar. Aí entrava aquela parte do jubileu, perdão das dívidas. Ele precisa de ter uma oportunidade de recomeço. Aí entra a misericórdia de Deus, né? Que dá oportunidade para o ser humano recomeçar. Que coisa maravilhosa! Às vezes as pessoas não querem que as pessoas tenham oportunidade para recomeçar. As pessoas hoje podem contrair dívidas? Pode, acontece. E às vezes contraem dívida que eles não conseguem pagar. Aí fica tanto tempo com o nome sujo. Depois de tantos anos, aí o nome não deveria ficar mais sujo, deveria ter oportunidade de recomeçar. Aí fica limpo até certo ponto, mas se você precisar de fazer alguma coisa lá, dependendo da situação, o banco ainda vai ver lá e te puxar e falar assim, não, você já teve 5 anos, tá tudo certo, mas nós não esquecemos não, não é verdade? Não perdão genuíno igual aí da época de Moisés. Deveria ser perdão mesmo. O perdão Total. Para que a pessoa tenha oportunidade de reconstruir a sua vida. Tá? Então, tudo isso, Deus pensou em tudo isso quando estabeleceu as normas aqui, as leis, para organizar o seu povo. Havia as festas que deveriam ser realizadas, cada festa tem um aspecto profético, né? Um aspecto profético deveria ser observado por Israel. Da Páscoa, a saída do Egito. Você tem os alimentos que deveriam ser evitados. Deus tem um propósito. Não era só o propósito de Deus em falar assim, vocês não vão comer esse tipo de alimento, não era simplesmente falar assim, porque esse alimento aqui não faz bem para a saúde. Não é só isso. Deus não está preocupado ali naquele momento apenas com a questão física. Ele está na verdade trabalhando com o povo de forma didática, de forma a fazer com que esse povo viva de maneira diferente. Isso é perfeitamente percebido quando Pedro é chamado para evangelizar Cornélio e ele tem uma visão de animais impuros, que não poderia ser comido pela lei e que ele nunca comeu. E o Senhor fala assim, agora mata esses animais e come. O Senhor, como que eu comer esse animal? Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. O que o Senhor Jesus estava dizendo que no Calvário agora as coisas mudam. Nós vamos ver isso para frente. As coisas mudaram. Em Cristo Jesus tudo se torna santificado, né? Gentios, aqueles animais impuros, era uma representação simbólica de um povo considerado imundo, porque não era santo, e que deveria estar
sem relacionamento com esse povo. Aí o Senhor fala assim: não, agora eu purifiquei. Em Cristo Jesus, tanto judeu como não judeu alcança a santificação pelo sangue de Jesus. Estou lembrando aqui, tem um versículo, acho que lá no Novo Testamento, eu não sei aonde, que acho que continua sem poder comer sangue, não é? O sangue acho que não pôde nem na nova aliança. E eu lembro que o meu ex-pastor lá da Assembleia, ele viaja muito e ele falou que ele vai muito para Israel, e ele falou que lá em Israel eles já fizeram um estudo. Por exemplo, aqui mineiro come muito frango molho pardo, né? Sim. Eu já não como desde quando eu me Também. nada com sangue. Aí ele falou que lá eles fizeram um estudo que o sangue realmente causa câncer no intestino. E é provado cientificamente. Existem alguns cristãos que dizem que você pode comer sangue normalmente. Não. No Novo Testamento ele vai deixar claro que dessas orientações recebidas, o sangue deveria continuar sendo observado, assim como a idolatria. A idolatria e o sangue. E as coisas. De animal sufocado sem sangue. Porque tem gente que vai assim na cabeça. Isso. Pensa bem, o frango está morrendo ali, pô. Você já pega o sangue vivo para fazer Isso. Então, para nós cristãos bíblicos, devemos evitar. Agora, eu tenho que confessar para os irmãos que é gostoso, Não, eu gostava, que quando era menino, minha mãe matava a galinha, pegava o sangue, fritava e a gente comia o sangue e era gostoso. Chouriço também. Geralmente os testemunhos de Jeová, eles têm procura receber pelo sangue, né? Sim, a questão do testemunho de Jeová é que eles extrapolam, eles proíbem a transfusão do sangue. Ali a proibição é você comer o sangue, a proibição é comer. não é a transfusão do sangue. Então, assim, eles confundem essa questão aí e acabam extrapolando no zelo nessa parte, e com isso, consequentemente, muitas pessoas deixaram, né, de ser, quem sabe, até salva por falta de tratamento adequado, né, nesse sentido. Salvo Fisicamente. Salvo fisicamente. Então vamos continuar aqui. Pureza, você tinha os ritos de pureza e alguns eram difíceis, principalmente para as mulheres, né? Era difícil. A mulher, por exemplo, menstruada, ela não podia tocar em nada, ninguém podia sentar onde ela sentou e tal. É dos testemunhos de Jeová. Faz isso? Não, é que ele está falando no termo assim do radicalismo. Mas devia ser muito desagradável fazer. Então, eu devia ficar no quarto mesmo, porque você imagina, se ela vai na Eu acho que ela ficava no quarto. ela sentaria dentro do ataque, assim, ó, não sente no meu lugar. Não, eu acho que ela ficava isolada porque não tinha, por exemplo, absorvente. Eu acho que ela ficava Então era panos. Era panos. Olha, 15 dias. Era pano, tanto que entrava assim um dia. isso que eu ia falar, eu já estava aqui esperando a oportunidade para falar e você tocou no ponto do trapo de imundícia. Quando fala que a vossa justiça para Deus é como trapo de imundícia, né? Olha você ver. Não, Deus fez dessa forma. Porque a menstruação é para você ser fértil, né? O útero fazer Limpar também. Tem a importância, né? Porque não é usado, O óvulo, ele ele sai. sai. A limpeza É uma coisa perfeita. Então você tem a pureza, você tem o sacerdócio, que era o sacerdócio que vinha por parte dos levitas, né?
Então a tribo de Levi agora é separada para ministrar no tabernáculo como sacerdote. E você tem as penalidades e a organização comunitária. Ignorar isso distorce discussões modernas. A função da lei. Função da lei. Eu vou colocar aqui, irmãos, não está escrito aí. Eu acabei escrevendo aqui ontem uma coisa que veio na minha cabeça aqui. Erro é dizer que a lei existe só para condenar o homem. Algumas pessoas pensam que a lei existe só para condenar o homem. Mas a lei não, ela existe muito mais do que isso, né? Não é só para condenar o homem. Essa visão distorcida da lei, que existe só para condenar, acaba revelando um Deus tirano. E é por isso que muitas pessoas acabam dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque a não compreensão da lei de Deus e do relacionamento de Deus com seu povo acaba trazendo essa imagem do Deus tirano. Mas o limite aí é mais proteção, porque a gente fala com os filhos, né? Às vezes está um perigo ali, você fala assim, filho, não põe a mão no bicho que ele vai te morder, né? Tem uma consequência. Então, ou falar o não ali, não é por maldade, é por proteção. Você não quer que seu filho se machuque. Então, Deus falou com a gente assim, né? Você não faça isso, porque vai ter consequência. Você vai se machucar, você vai ser, né? Ou machucar, isso é a punição, a consequência disso. O amor de Deus, como a gente não hoje não é mais assim. Mas antigamente, como é que fazia? Não tô aqui defendendo a extrapolação das coisas. Mas como é que o pai corrigiu o filho? O pai dizia, isso aqui não pode. Colocou limite. O filho desobedeceu. O pai ou a mãe pegava o filho, pegava um chinelo, dava as chineladas. Você foi avisado que se você fizesse, teria uma consequência, não teria? Teria, você ia apanhar se você desobedecesse. Você desobedeceu? Desobedeceu. Então agora você vai receber a consequência. Com isso, a palavra do pai mantinha-se, da mãe mantinha-se a autoridade. O filho aprendia que desobediência tinha consequência. E isso formava caráter. Hoje nós vemos o que nós estamos colhendo aí. Nós vemos a ausência. Aí veio o amor. Extrapolou também. Aí você extrapolou. Aí nesse sentido, Deus ensinou para o seu povo que a lei era boa, era proteção, era para proteger. Se eles desobedecessem, tinha consequência. Aos nossos olhos, a consequência era muito dura. Mas nós temos que ver o contexto da época, né? Como é que era a realidade daqueles tempos. Mas a obediência, aquele povo aprendia que desobediência tinha consequência. Isso formava também, fortalecia o aspecto moral da conduta, do relacionamento, da seriedade das coisas. As suas ações têm consequência, e consequência que pode ser ruim para o outro, mas pode ser ruim para você também. Então tudo isso aí fazia parte também de uma didática para preparar uma nação, para formar uma nação forte, e diferente. Então isso fazia parte, né? Então a lei mosaica possui múltiplas funções: revelar a santidade divina. Então a lei revelava um Deus santo, que não negocia com o pecado. Então, primeiro, como é que eles vão conhecer Deus? Eles vão conhecer Deus entendendo que Deus, ele é santo
e que ele não negocia com o pecado. Isso pode dar uma ideia, quando a pessoa só olha esse lado de Deus, não entender Deus completamente. Mostrar o caráter justo de Deus. Deus é justo. Se você obedeceu, você vai receber sua bênção, mas se você não obedeceu, você não vai receber sua bênção, a maldição vai te acompanhar, haverá consequência. Então ali Deus está mostrando que Ele é um Deus justo, Ele julga com justiça, Ele julga com justiça, o caráter justo de Deus. Organizar Israel como nação santa, a vida dessa nação tinha que ser diferente, o viver tinha que ser diferente, não poderia ser do mesmo jeito. Vida pública, culto, identidade. Então a lei servia para organizar isso. Expor o pecado. Aqui entra também outro papel da lei. A lei apontava o que era pecado, né? Então a lei apontava o que era pecado e ela também expunha o pecado na nossa vida. Então por isso que a gente tem que ser confrontado pela palavra de Deus, né? A lei confronta a gente. Por quê? Porque ela mostra o que é pecado. E quando você é confrontado pela lei, o que ela faz? Ela te revela: você pecou. Você pecou. Você errou. Aí mostra o que? A sua fraqueza. Se por um lado a lei mostra o caráter santo e justo de Deus, por outro lado, quando ela se volta para o ser humano, ela mostra a fraqueza humana e a dependência do ser humano da misericórdia e graça de Deus, né? Então, a lei tem essa função de colocar o homem no seu devido lugar. E o lugar do homem diante do Deus santo e justo e poderoso é de que forma? De igual para igual? É de joelho. É de joelho. É? Organizar Israel como nação santa, tal, expor o pecado, aumentar a consciência moral. Então a lei também aumentava a consciência moral do povo. Hoje, se você não fala mais contra o pecado, se você não prega contra o pecado, se você não valoriza santificação na igreja, santidade, você vai viver uma vida relaxada, o aspecto da moral nosso vai perdendo a sua importância. E a consequência é o que a gente está vendo aí. É cristão que você olha para ele e você não sabe se é ou se não é. Relaxou o aspecto moral. Né? Fala. Quinta-feira, eu vi uma reportagem que eu achei muito bonita. E eu achei que estava mais correto. O escrivão, esse trabalho em cartório, fazer casamento, fui lá em São Paulo, sabe? Era no ABC. E ele chegou para essa massa para fazer o casamento, para ter bens, os dois têm direito a bens materiais, então assim. Aí o escrivão, ele é cristão, ele não aceitou fazer o casamento. Ele disse: não, eu não faço. Eles foram na justiça, entendeu? O juiz mandou uma carta para ele, obrigando ele a fazer o casamento. E ele disse: eu perco o meu curso aqui de serviço como escrivão, mas eu não faço. E ele é cristão, ele é crente, né, de uma denominação. A reportagem falou o nome da igreja, não revelou o nome da igreja. Mas ele perdeu o cargo lá no escritor. Faz escrivão, Sim. Por causa disso, ele manteve a fé dele ali, a consciência moral. Dele também ali, né? A consciência moral. Dele. E eles devem ter colocado ele na justiça também. Tem, né? É crime, né? De preconceito. Ele deve ter sofrido também o processo. A lei também. Isso.
A lei também existe para preservar linhagem messiânica. Então, de certa forma, a lei preservou a linhagem. Deus conduzindo a história para chegar onde Ele queria que chegasse, né? Na vinda de Jesus. Manter o povo distinto na história, apontar para realidades futuras. Então, a lei era também conhecida como sombra, que apontava para realidades futuras. Sacrifícios, sacerdócios, festas e símbolos. Nenhuma explicação isolada basta sobre a lei. Então, falar sobre lei não basta simplificar a coisa, né? Ela é muito ampla, complexa. Então, a lei é má? Nós já aprendemos na aula passada que não. A lei não é má. Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa, né? A lei é santa, justa e boa. Mas mesmo Paulo dizendo que a lei é santa, justa e boa, ele diz que eu não conheceria o pecado se a lei não me revelasse o pecado. E quando eu conheci a lei, Paulo diz assim, quando eu conheci a lei eu morri. Eu descobri que estou perdido. Preciso urgentemente de Cristo. Então Paulo, ele traz a importância da lei, né? Nesse aspecto. Então, para Paulo, a lei é santa, justa e boa em seu propósito. O problema não está na lei, mas no pecado humano. O problema não está na lei, está no ser humano que quer viver sem lei. Não quer obedecer. Na incapacidade da carne, outro problema. O problema não está na lei, está na incapacidade nossa de obedecer a lei conforme ela exige, porque ela revela o caráter santo e justo de Deus. E nós, como descendência de Adão, uma geração caída, não consegue obedecer a lei nesse sentido, né? Se Adão não obedeceu, quem somos nós? Ele conversava com Deus. Adão, que não tinha essa natureza caída, não tinha ainda experimentado o germe do pecado, né? Ele caiu, mas não. Caiu. Então, a lei é tão importante a lei, porque olha, ela revela o pecado humano. Quando ela revela o pecado humano, ela revela o problema do ser humano. Olha, pecado tem consequência, e não é qualquer consequência não, é a morte eterna. Aí quando ela revela o pecado e a consequência séria do pecado, ela ao mesmo tempo mostra para o ser humano, assim, sabe uma coisa? Você aprendeu a consequência? É sério, né? Mas eu vou te falar outra coisa que você não sabe. Você não consegue obedecer. Aí o ser humano fala assim, ó, meu Deus, como é que eu vou fazer então? Aí a lei vai te mostrar outra coisa. A graça vai te mostrar outra coisa. Sabe uma coisa? Deus não é cruel não. Deus não é esse tirano não. Ele trouxe a lei para te colocar exatamente nessa situação aí. Mas Ele também trouxe um presente, sabe qual que é? A graça. Se você se render a Ele, se arrepender, você pode ser salvo pela graça. E sabe uma coisa? Sabendo que você não iria obedecer, Ele enviou seu Filho. E o Filho dele obedeceu por você o que você não conseguiria obedecer. E é por isso que nós somos salvos. Porque a obediência de Cristo, é por isso que Paulo fala assim, a obediência de um só. Porque aquilo que eu não consigo obedecer, aquilo que eu não consegui obedecer, Cristo já obedeceu por mim. E se Cristo já obedeceu por mim, e eu estou com a minha fé nele,
Aí cai naquela parte de Romanos: quem poderá condenar? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Que maravilha isso, irmãos. Lei e graça. A gente só entende a profundidade da graça se a gente entender também a profundidade da lei. Se a gente não entender a profundidade da lei, a gente não entende a profundidade da graça. A graça acaba sendo uma coisa barata, banal. Mas é algo tremendo. Nós, ser humano, somos tão arrogantes, tão autossuficientes, tão bonzinhos. Imagino que nós seríamos se não existisse Deus como dono de tudo, né? Dono nosso e quem comanda é a vontade dele, né? Que própria. Você imagina o que seria o ser humano se não existisse Deus e as suas regras. O que é Não ia sobrar um. É assim, regra, cada um. Um ia matar o outro até acabar tudo. Existe um... Na nossa podridão. Existe um pensador, sociólogo, né? Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã, e ele disse que o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Tira as leis. Acabou. O homem destrói o próprio homem. Sem regras, sem normas, sem leis. A gente acha que essa vez foi pegar eu e a menina conversar, né? Lá em Moisés de amiga, não, você tá no baixo, não falar das meninas, não crescer, qualquer pergunta. Aí falou do livro, olha só. Como é que é? Aí nós estamos falando sobre a falta de limites, né? Aí eu falei assim com a amiga, a sociedade é um monte de lobinho. É um caixinho quando tá pequenininho, mas quando crescer vai comer com o outro, é isso que tá acontecendo na sociedade. Você falou que horas? Antes do culto. Tá vendo? Irmãos, olha aí como é que Deus está trabalhando conosco, né? Outra coisa também, aproveitando aí essa palavra, eu lembrei que eu fui espírita a minha vida inteira, até eu me converter, né? Me converti, já estava casada, eu já era casada quando eu me converti. Mas o espiritismo, ele tira tudo isso. Além dele tirar a lei e as suas consequências, ele tira também a condenação. Então, eu vou voltar para resolver depois. Posso viver de qualquer jeito. Eu vou evoluir sozinho. Eu vou voltando. Anulou tudo. Anulou lei, anulou justificação. Tudo. Acabou com a Bíblia inteira o Espírito. Agora. Já só separado desse aqui, mas por exemplo, eu leio de uma vez, eu tenho que para ler depois. Porque eu estou aqui, eu estou assim, como que eu sou ruim, né? E assim, eu sou muito ruim mesmo. A gente sabe que a gente é ruim, mas a palavra de Deus confronta isso com a gente, se você melhora, me ajuda. Aí veio o texto, né, falando sobre o trato de imundícia. Aí eu comecei a meditar aqui o trato de imundícia. Aí eu falei assim, onde está o texto? Aí eu fiz a pesquisa rapidinho aqui. Deixa eu tirar aqui, senão não enxergo nada. Aí está escrito em Isaías. Aí está assim, ó. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como as folhas das árvores, murchamos e caímos. O nosso pecado nos leva embora como vento. Ainda assim, ninguém invoca o teu nome, nem suplica a tua misericórdia. Por isso te afastaste de nós. Não nos entregue ao nosso pecado. E ele vai falando aqui do tempo que tinha sido destruído, os utensílios tinham sido levados. E ele fala, Senhor, nós não temos justiça, não tem nada de bom em nós, a nossa justiça contrária. Aí você falou assim, como é que nós somos tão bonzinhos? Eu
que se fosse a nossa justiça é como trapos de imundícia. Tem uma coisa mais nojenta do que um pano, vamos usar um termo bem chulo, tá? Como um pano sujo de menstruação. Não, tem nada a ver. Até a própria mulher fala, o cheiro dá nojo na gente. A gente fica com nojo da gente mesmo. Eu vou usar um termo bem chulo, tá? Para os irmãos, desculpa a liberdade. Mas quando a gente está muito lado, o cheiro do absorvente incomoda a gente. O cheiro da gente incomoda a gente. A roupa da gente incomoda a gente. Quer tomar banho toda hora que a gente se sente sujo, com medo dos outros sentirem aquele cheiro que a gente está sentindo. Não é porque todo mundo tem esse cheiro, mas a gente se sente sujo. E não sabe vocês que os homens não percebem nada disso. Mas a gente se cobra. Pois é, mas nós não percebemos. Aí eu falei, Senhor, se nossa justiça, aquilo que é bonzinho em nós, né, Silvia? Aquilo que parece que é bom, ainda parece aquela coisa nojenta que a gente joga fora. É a gente que acha que a gente é muito bonzinho. Não é? Aí a gente começa. Aí a A gente tem coragem de achar gente. Isso Isso, a mesmo. gente fala assim, Tem a mas aquilo que você acha que é bonzinho, você ainda é uma nojeira. Você ainda fede. Você ainda fede. Então, assim, não tem nada a ver. Se aquilo que é mais nojento pra gente ainda é a nossa justiça, o que tem de aproveitar? Nada. Nós somos um zero à esquerda de Tudo que Jesus. tem de bom em nós é Jesus. Aí a gente cai assim, né? A palavra de Deus confronta que Vem nós dele. somos. Bondade é só vem. Aí, quando a gente vê tudo isso, Muito sou eu mesmo. E é tão triste quando a gente ouve uma pessoa dizer, né, eu sou a tal, eu sou, eu fiz. Eu consegui, né? Se não fosse Eu mereço. se não fosse Eu eu. mereço. se não merece, fosse não merece. A gente até esconde aquilo lá na vasilha, lá pra ninguém ver. Olha para você ver como é que são as coisas. Esse texto que mexeu tanto com a Lenilza ali, eu tinha pensado, antes da Miriam citá-lo, eu já estava esperando a oportunidade para citar. Você vê como é que Deus está trabalhando com a gente aqui, para falar. Agora, olha que coisa maravilhosa, irmãos, porque a lei mostra para o homem o seguinte, assim, e principalmente esse texto aí, do que tem o homem a se gloriar? Paulo vai falar assim, do que eu tenho me gloriar a não ser na cruz de Cristo? A posição daquele que realmente reconhece o seu estado e a graça de Deus só consegue entender uma coisa: eu só posso me gloriar na cruz de Cristo. Caso contrário, não há bem algum em mim que me faça capaz de dizer que eu sou merecedor, né? Isaías termina aqui falando assim, que apesar de tudo, Senhor, és o nosso Pai. Nós somos barro e tu és oleiro. Somos todos formados por tua mão. Não tires tanto conosco, Senhor. Não te leves para sempre dos nossos pecados. Glória a Deus. Isaías aqui faz um pedido assim, né? Glória a Deus. Que quer só orar. Que alívio. Que alívio. Aí nós temos aí, onde que eu parei aqui? Aleluia. Que alívio é Jesus. Esse livro Que antigo é perfeito. Embora o Sinai, uso errado da lei, né? Uso errado da lei, nós já falamos, é o legalismo. A tentativa de justificação por obras, nós já percebemos no próprio texto que a Lenilza trouxe aqui. Não tem como você querer justificar os seus pecados por obras, se os nossos atos de justiça são para Deus como trapo de imundícia. Como que nós podemos justificar diante de Deus pelas nossas próprias obras? É aqui que entra, que você falou até a questão do espiritismo, que quer se salvar pelas obras, pelos méritos das suas próprias obras. Nós percebemos que a Bíblia mostra essa incapacidade. Então nós temos lá, a lei é uma ferramenta santa que nas mãos erradas produz condenação. Se utilizasse da lei de maneira errada, você vai ser condenado. É o que Paulo vai falar assim: vocês que tentam justificar pela lei da graça têm de cair. Se você quiser voltar para o legalismo, você vai perder a sua
bênção. Você não vai ser salvo, porque pelas obras da lei ninguém será salvo. Então, usar a ferramenta santa, justa e boa de maneira errada pode ser prejudicial para a própria vida do ser humano. Então, por isso que é importante compreender a lei e saber aplicá-la. Não é desprezar a lei como muitos querem desprezar hoje. Eu não quero nem saber de Antigo Testamento, eu não quero estudar o Antigo Testamento, eu não quero pregar no Antigo Testamento, não me interessa o Antigo Testamento. Quanta coisa boa nós aprendemos aqui. E como que isso que nós aprendemos no Antigo Testamento faz a gente entender muito melhor também as coisas É a mesma coisa você relacionadas. leu a metade do livro no final e não leu o início. Isso. Então, o Sinai e a temporalidade. Embora santa, a administração mosaica não é apresentada como forma final e definitiva da redenção. Ela possui caráter preparatório. Isso aparece quando o Novo Testamento fala de sombra e realidade. Lei é sombra, Cristo é a realidade. Tutor, pedagogo, a lei era o tutor, era o pedagogo que nos conduzia a Cristo, que nos leva para Cristo. Sacerdócio substituído por Cristo, você agora não tem mais o sacerdócio levítico, você tem Cristo, né? E em Cristo todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes em Cristo. Que coisa, né? Nova aliança superior à aliança mosaica. Mudança de administração, ou seja, na nova aliança mudou a administração, a forma de administrar é diferente na nova aliança, né? Porque agora você tem o cumprimento da lei, você tem inclusão de gentios, e vários outros fatores que vão entrando, e agora você precisa aprender a lidar com essas realidades na nova aliança. Portanto, honrar o Sinai não exige eternizar cada forma sinaítica. Israel como teocracia histórica, Israel sob Moisés era caso singular. O povo nacional escolhido, Israel, o povo, uma nação escolhida. O culto centralizado, você tinha um culto centralizado em torno de quê? Em torno do tabernáculo no deserto, em torno do templo em Jerusalém. Em Cristo, depois, esse culto deixa de ser centralizado em uma localização em Jerusalém. Cristo fala assim, não será mais aqui em Jerusalém, mas não vai depender desse local físico, desse templo físico para centralizar o culto, né? Isso não significa que você não deva reunir, não deva ter um local. Outra coisa importante que a gente tem que pensar é a banalização de um lugar que você separa para cultuar a Deus. Muitas vezes você trata o lugar que você separa para cultuar a Deus como qualquer lugar. Só que quando Deus se revelou para Moisés lá no monte, e ele falou assim, tira a sandália dos seus pés aí, porque o lugar que você está é terra santa. Ora, por que aquela terra era terra santa? Porque Deus se revelou ali, Deus escolheu se revelar a Moisés ali, a sua glória ali, a sua presença ali. Se nós estamos reunidos em um lugar onde nós escolhemos para cultuar a Deus, entendemos que Deus se revela a nós nesse ambiente, nesse momento que reunimos aqui, não por causa do ambiente em si, mas esse ambiente também tem que ser tratado de maneira diferente, não com sacralidade mística, mas com respeito, não é? Sim. Porque senão você perde toda aquela noção de espiritualidade. Aí vira cinema. Diversão. Aí vira cinema. Aí vira diversão. E não pode ser assim. O culto centralizado, leis civis vinculadas à aliança, território específico, a terra santa. Irmãos, a terra santa
Foi um lugar onde Deus separou para cumprir promessas específicas àquele povo até a vinda de Cristo. Não existe, irmãos, uma mística no local, ou seja, eu vou trazer a água do Rio Jordão para usar aqui, porque afinal de contas a água veio da Terra Santa. Não existe essa mística. No aspecto cristão, nós temos que entender que não existe essa mística. Há o óleo lá do Monte de Israel, então eu vou ungir o enfermo aqui, tem que ser com o óleo do Monte de Israel. Se for o óleo do Monte de Israel, a oração vai ser mais poderosa do que com o óleo que nós compramos no supermercado e oramos, consagramos a Deus para servir. Isso também está ligado. Eu vejo, eu não sei se eu estou querendo dizer, mas tem muitos cristãos daqui que vão lá em Israel, aí eles vão lá e batizam no Rio Jordão, sendo que eles já estão batizados aqui. Tá, a questão de batizar no Rio Jordão Santificar aquele lugar, aquele rio, de alguma forma? depende do ato de quem vai fazer. Às vezes alguém ali apenas é um aspecto assim, não é que é um batismo, é um simbólico, não é um batismo em si. Não é um batismo em si, é simplesmente um aspecto simbólico. Pessoas que vão lá se batizar lá de novo. Isso depende muito de quem está fazendo e como está fazendo, com que propósito está fazendo. Se o propósito é achar que aquele batismo ali vai validar o meu batismo anterior, ou vai ser mais importante, tem um significado muito mais importante do que o batismo anterior, aquela água ali, é errado. Não, eu vou batizar lá porque Jesus batizou naquele rio. Então, aquele rio é especial. Eu não sei se eu estou entendendo, se eu estou certa em pensar assim. Mas na minha cabeça sou meio... Agora, eu nunca vi de perto esse batismo, não sei como que acontece, não sei o que tipo de coisa. Se for simplesmente o fato de chegar assim e fazer o símbolo do mergulho, sem toda aquela espiritualidade envolvida, é apenas uma memória, né? Apenas uma memória. É igual, por exemplo, quem faz um culto, por exemplo, de ação de graça pelo casamento de tantos anos, né? É simplesmente um reconhecimento daquilo que já foi feito por Deus. Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe aí, porque eu não sei como que isso acontece. Mas eu estou perguntando, né, a gente tem ideia, né, de fora. Mas se a pessoa fizer isso, quando a Bíblia fala que um só batismo? Então, aí que entra, está batizando, ela está batizando ou está simplesmente fazendo um ritual lá de memória. Agora, se ela entende que é um batismo, que é algo espiritual, aí já é errado. Então vai depender do propósito da pessoa. Do propósito da pessoa. Eu só tirando uma foto. Isso, sim, Sem nenhum. é outra. Se fosse lá, eu entraria no Rio. Eu também entraria. Entendeu? Eu ia batizar. Eu ia querer nada. Então, assim, onde eu falei, depende do propósito que a pessoa. A beleza, porque eu vi alguns. Falar nisso, estou vendendo uma viagem para Israel. Não dá nem para nadar. Os lugares é bonito, o Rio Jordão, e algumas partes é lamento. Lama faz bem pra ver. Eu estou vendendo uma viagem para Israel e divide 24 parcelas, tá? Leis civis, território específico, sanções públicas e religiosas e sociais. Quem sabe um dia nós vamos, né, amigo? Porra, eu quero profetizar, Deus. Não. Sanções públicas, religiosas e sociais. Você sabe qual que é a moeda que leva a gente para Israel? A fé. A fé. Pois é. Não é dinheiro, não. É a fé. A igreja não replica automaticamente esse modelo político. Transfere automaticamente o modelo da antiga aliança para a nova aliança. Confundir igreja com Sinai gera graves erros. Erro comum: tratar toda a lei mosaica como diretamente obrigatória hoje, sem mediação apostólica. Sem mediação apostólica. Por quê? Porque os apóstolos deram a interpretação correta de como isso deveria ser aplicado e vivido na igreja. Isso produz judaização
prática, ou seja, é voltar ao judaísmo, e o que acontece em muitas igrejas cristãs hoje. Tem pessoas hoje que vão, tem pastores que vão para frente para pregar com talite. Entendeu? Que pá. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. Aí começa a balançar. Aí por que está com talite? Porque tem, Volta tudo lá. bota uma espiritualidade naquela questão ali. Descartar completamente o Sinai como inútil, tratar a lei, o que aconteceu lá, como algo que não tem valor nenhum hoje. É errado. Isso mutila a revelação bíblica. É o que a Miriam falou ali. Isso mutila a revelação bíblica. É como se você pegasse e lesse um livro só no final e você desprezasse o início do livro, né? Erro comum 3. Separar promessas e Sinai como se Deus tivesse planos contraditórios. Sinai serve à promessa e ainda que não a substitua, ou seja, Deus fez uma promessa em Abraão. Nós entramos na promessa feita a Abraão. Os apóstolos vão tratar essa questão no Novo Testamento e dizer que nós entramos na promessa feita a Abraão. Então nós fomos antecipados à lei. Então a relação com Moisés, a relação de Moisés, ela é para servir ao cumprimento da promessa. E a relação nossa com Cristo, a promessa se cumpre em Cristo. Então nós não dependemos nem de Moisés e nem dos rituais levíticos para nós tomarmos posse da promessa. Por quê? Porque o sacerdócio mudou também. Bom, Jesus não surge contra Moisés, mas como cumprimento superior. Ele cumpre justiça perfeita, sacrifício final, acabou, não tem mais sacrifício, sacerdócio maior, êxodo definitivo, nova mediação. Sem Cristo, o Sinai permanece incompleto. Aplicação para a igreja. O Sinai ensina: Deus leva santidade a sério. Eu vou repetir isso aqui. O Sinai ensina que Deus leva a santidade a sério. E a igreja esqueceu desse detalhe, de que Deus leva a santidade a sério. O Sinai ensina que redenção gera obediência. O salvo manifesta que é salvo por meio da sua relação de obediência a Deus. Jesus fala assim: você me ama? Guarda os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Então, vê que a relação, você demonstra. Pecado é grave, a Sinai ensina que pecado é grave. O culto não é trivial. O culto não é trivial, irmãos. Hoje, as pessoas estão banalizando, estão desprezando a importância do culto. Que coisa maravilhosa é estar cultuando a Deus, estar junto, adorando a Deus. Servindo, né? Servindo, porque olha que coisa maravilhosa. Quantas coisas os irmãos falam aqui num culto como esse, que Deus colocou no coração dos irmãos e traz e edifica o outro. Pastor, as nossas reuniões de quarta-feira, quem tem vindo aí, tem falado exatamente sempre dessas palavras. Cada um fala.